Fala, meus consagrados jogadores de videogame, bora para mais um vídeo da série Conhecendo os Jogos da Série Mana aqui no canal. Mas antes, aquele recadinho dos nossos parceiros. E vamos falar dos nossos parceiros aqui do canal. Somos parceiros aqui da Nuvem, a loja oficial de jogos aqui do Brasil, da América Latina e do mundo, com grandes descontos especiais em vários jogos, sejam eles pré-venda, lançamentos, jogos em desconto, várias publishers para você poder garantir aquele seu jogo no PC. E também tem para plataformas aqui. Se você não tem um jogo aqui para plataforma, tem PlayStation, Xbox, Nintendo, e na aba PlayStation aqui você pode adquirir gift cards de diversos valores que cabe no seu bolso para você ir lá botar na sua carteira da PSN e ir atrás dos jogos que estão em promoções ou até mesmo aquele incrível jogo em lançamento que você está esperando. Somos parceiro também do site hypandogames.com.br, a sua fonte de notícias aqui na internet. Grandes notícias sobre o mundo dos games, está envolvido aqui com uma galera muito bacana que escreve várias notícias, reviews, análises e curiosidades. Somos parceiro também do canal Bruno Fest aqui no YouTube, canal recheado de muitas dicas, reviews e hypes acima de tudo. Parceiraço também do Casa Geek News aqui no YouTube também, galera super bacana, Mana Nath, Mano Evaí, Mano e Mano Brunão falando de todas as opiniões de games, pop e tudo mais. E se você está curtindo esse vídeo aqui, então já deixa seu like, compartilha com os amigos e espalha a palavra pela internet aí, para que todo mundo conheça o meu conteúdo aqui de games aqui no canal, isso mesmo. E também aproveite para me seguir nas minhas redes sociais, que estão todos os links aqui na descrição, também para conseguir acompanhar o meu conteúdo e ficar por dentro das lives, vídeos e o podcast, o Platinum da Semana que a gente tem aqui no canal. Faça parte do clube de membros. Fazendo parte do clube de membros, você também pode concorrer a sorteios de gift cards da plataforma à sua escolha, que são sorteados quinzenalmente no nosso podcast, o Platinum da Semana, que vai ao ar todos os domingos às 7 horas da noite. Recado dado aí, vamos continuar com o vídeo. E hoje vamos falar de Secret of Mana, meus consagrados, o segundo jogo da série Mana, este que foi o único jogo Mana lançado no Super Nintendo fora do Japão, pois a gente teve o Seiken Densetsu 3 que acabou não sendo lançado aqui no ocidente. A maioria dos jogos fora do Japão foi apresentada à série por meio deste jogo em particular. Mais tarde, ele foi relançado no Wii, no Wii Virtual Console, no iOS, Apple e Android também. Também foi lançado nos consoles Super NES Classic ou Super Famicom Classic, que é aqueles mini, né, do Super Nintendo. Lá em 2017, dentre aqueles, acho que era 20 e poucos jogos que continha dentro dessa lista. Um remake de 3D de alta definição foi lançado lá em 2018 para Steam e também para PlayStation 4 e PlayStation Vita da Sony, no formato digital, e teve uma tiragem bem pequena e limitada no seu formato em Blu-ray. E vamos falar mais sobre as outras versões mais para frente aqui neste vídeo, mas vamos tratar da sua versão original lançada lá no Super Nintendo no dia 6 de agosto de 1993. Vamos começar pela história, meus consagrados. Ao contrário do seu antecessor Final Fantasy Adventure, Secret of Mana, por ter sido desenvolvido já para o sistema do Super Nintendo, a narrativa ganhou um escopo bem maior. O contexto da história aqui ela se passa em um mundo fictício, durante um período não especificado após uma guerra entre uma civilização e deuses, sobre o uso de mana para abastecer a Mana Fortress, uma nave de guerra voadora. Usando o poder da Mana Sword, um herói destruiu a fortaleza e devolveu a paz ao mundo, sendo assim termos uma paz provisória até então. A história começa quando 3 garotos da Vila Potos desobedecem às instruções de seu ancião e invadem uma cachoeira próxima, onde dizem que um tesouro está guardado. Um dos garotos, Randy, tropeça e cai no fundo da cachoeira, onde encontra uma espada enferrujada incrustada em uma pedra. Guiado por uma voz desencarnada, ele puxa a espada, inadvertidamente libertando monstros em potos e no campo ao redor. Os moradores interpretam a remoção da espada como um mau presságio e banem Randy de potos para sempre. Uma cavaleira idosa chamada Gemma reconhece a lâmina como a lendária espada de Mana e encoraja Randy a reenergizá-la visitando os 8 templos de Mana. Durante sua jornada, Randy é acompanhado por Popoi, uma criança sprite, e Prim, a filha de Elma, um residente do reino de Pandora, possivelmente um nobre. Popoi inicialmente tenta enganar Randy para tirar seu dinheiro, mas depois o acompanha na esperança de recuperar sua memória perdida.
Ao longo de suas viagens, o trio é perseguido pelo Império Vandoli, que busca desvendar as 8 sementes de mana e reviver a Fortaleza de Mana, a Mana Fortress. Sem o conhecimento do Imperador e de vários de seus subordinados mais fortes, eles estão sendo manipulados por Thanatos, um antigo feiticeiro que se ofereceu para ajudá-los a dominar o mundo. Devido à deterioração do seu próprio corpo, Thanatos precisa de um corpo adequado para possuir. Depois de colocar todo o reino de Pandora em transe, ele sequestra 2 candidatos, Dylor, que agora é escravizado, e uma jovem garota pandorana chamada Fana. Com o tempo, no entanto, Thanatos restringe a sua seleção a Dylor. O Império consegue desvendar todas as 8 sementes de mana, no entanto, Thanatos trai o Imperador e seus capangas, matando-os e tornando o controle da Fortaleza de Mana para si. E assim temos a trama dessa jornada de nossos heróis, onde o mundo depende do sucesso deles para evitar a tirania de Thanatos e assim trazer novamente a paz. Vamos falar dos personagens do jogo. O protagonista principal de Secret of Mana é o Garoto, que é apoiado pela garota conjuradora de feitiços e pela criança Sprite. Enquanto as 3 versões lançadas do jogo não têm um nome padrão para cada um dos personagens, o manual de instrução japonês se refere ao Garoto e Garota Sprite respectivamente como Range, Prin e Popoi, ou variantes deles. A origem dos nomes dos heróis é um tanto obscura. Eles foram possivelmente concedidos pela revista japonesa Gamettes, que fez uma prévia do jogo seguida por outras revistas e posteriormente pela Square. E os consagrados devem estar se perguntando, e a jogabilidade? Sim, vamos falar dela agora. Como é comum em jogos de RPG da era de 16 bits, Secret of Mana é composto inteiramente de uma perspectiva top-down, visão aérea de cima para baixo, na qual os 3 protagonistas navegam pelo terreno e lutam contra criaturas hostis. O controle pode ser passado entre cada um dos 3 a qualquer momento. Quando um personagem é selecionado como personagem do jogador, seus 2 companheiros serão controlados por uma inteligência artificial e vice-versa. O trio pode encontrar refúgios em cidades, onde pode recuperar pontos de vida ou comprar itens e equipamentos restauradores. O jogo pode ser jogado simultaneamente por 2 ou 3 jogadores, um modo cooperativo já no segundo jogo da série. Cada um dos 3 personagens tem pontos fortes e fracos individuais. Começando por Range, embora incapaz de usar magia, se destaca na luta e domina armas em um ritmo mais rápido. Prin funciona como curandeira, capaz de lançar magias de restauração e suporte, mas tem habilidades de combates medianas. Por fim, a magia de Popoi é quase totalmente ofensiva e altamente destrutiva, mas é inadequada para o combate corpo a corpo. Ao coletar pontos de experiência suficientes na batalha, cada personagem aumentará de nível, com estatísticas aprimoradas como força e evasão. Opções como mudar de armadura e armas, usar itens, lançar magias ou verificar status são realizados percorrendo o Ring Menu do jogo, um menu circular que paira sobre o membro do grupo atualmente controlado. O jogo é momentaneamente pausado quando o Action Ring aparece. Falando dos elementos de batalha do jogo, o combate acontece em tempo real. Localizado abaixo dos pontos de vida de cada personagem há um medidor de porcentagem que determina a quantidade de dano causado a um inimigo. Balançar uma arma faz com que o medidor caia para 0% e então recarregue rapidamente, permitindo que os personagens ataquem com força total. O grupo empunha 8 estilos diferentes de armas ao longo do jogo. Temos espada, lança, arcos, machados, boomerang, luvas, chicotes e dardo. Com exceção da espada, todas as armas podem ser atualizadas 8 vezes, e o uso repetido aumenta seus níveis de habilidade para um máximo de 8, desbloqueando um novo ataque carregado a cada nível. As armas são atualizadas por meio do uso de orbes de armas, geralmente obtidos após derrotar um chefe ou encontrado com um tesouro em masmorras. Uma vez que uma orbe é coletada, a arma deve ser levada para Vates para ser reforjada. A magia em Secret of Mana opera da mesma forma que a progressão de habilidade com as armas, com a exceção de que os pontos de magia são consumidos cada vez que uma magia é conjurada. Para aprender magia, o grupo deve resgatar espíritos como Mana Elementals. Os 8 elementais representam diferentes elementos, como fogo, água, terra, etc. E cada um fornece ao jogador magias específicas. A habilidade mágica só pode ser tão alta quanto o poder da mana atual do grupo, que aumenta cada vez que o grupo sela novamente uma das sementes de mana durante o curso do jogo. E sobre o mapa mundo do jogo, ao contrário da maioria dos RPGs de console da época, Secret of Mana não muda para um mapa do mundo superior toda vez que os personagens deixam uma masmorra ou uma cidade. Desde o início do jogo, os jogadores devem atravessar um campo infestado de inimigos para chegar ao seu próximo destino.
A viagem pode ser acelerada através do uso de Canon Travel Centers, onde NPC se oferece para lançar o grupo, por meio de um canhão gigante, para um destino bem distante. A viagem de canhão geralmente requer uma taxa, mas é obrigatória para visitar outros continentes no início do jogo. Mais tarde, o grupo recebe acesso a Flame, um tipo de dragão que é controlado pelo jogador que pode voar para qualquer lugar do mapa. Essas sequências usam a capacidade do Mode 7 do Super Nintendo. Além disso, enquanto estiver em Flame, o jogador pode acessar um mapa rotacionado, que apresenta o mundo como um globo ou o mapa do mundo, uma visão bidimensional do mundo superior. E aproveitando para falar sobre os gráficos do jogo, como de costume na época de ouro dos 16 bits, além da visão top-down como mencionei anteriormente, o visual do jogo é muito bonito com pixels e sprites bem elaborados. Os cenários são bem coloridos e os designs dos personagens é um show à parte e muito bem animados, usando bem os recursos do Super Nintendo na época. Até mesmo na parte do mapa mundi com o Mode 7 fica bem bonito o jogo. Eu vejo um tratamento com muito carinho dos desenvolvedores com a parte visual do mesmo. E vamos falar da trilha sonora, meus consagrados. Seiken Densetsu 2 Original Sound Version, como que se diz? É a trilha sonora de Secret of Mana, originalmente lançada em 1993 no Japão sob o nome de Seiken Densetsu 2 Original Sound Version pela NTT Publishing e Squaresoft. Sua estreia nos Estados Unidos ocorreu no ano seguinte devido ao enorme sucesso do jogo. O lançamento nos Estados Unidos é idêntico à versão japonesa, exceto pela embalagem e pelos títulos das músicas em inglês localizado, não necessariamente traduções precisas. Foi relançado em 1995 e também em 2004. A trilha sonora do jogo foi composta por Hiroki Kikuta e é conhecida por sua variedade de melodias que tende a focar no uso de instrumentos de percussão e sopro, variando de uma polca de anões alegres a uma melodia de neve sombria e melancólica a uma dança tribal. Kikuta afirma que teve um momento particularmente difícil compondo a trilha, o que exigiu que ela combinasse seu próprio estilo de música popular com a música do jogo, que é acompanhada pela limitação de hardware e software do Super Famicom na época. O tema título de Secret of Mana, Angel's Fears, é bem conhecido pelos aficionados por músicas de videogame por sua melodia de piano assombrosa e ecoante, e foi destaque no terceiro Orchestral Game Concert e no quinto Symphony Game Music Concert, além de servir como base para muitos remixes. Em 2008, os usuários do ScrewAttack.com classificaram a música como número 7 no top 10 videogames themes ever do site. Parte da trilha sonora do jogo, assim como algumas músicas de Seiken Densetsu 3, foram incorporadas ao CD de arranjos de compilação Secret of Mana Plus, um álbum de imagens contendo uma faixa de 50 minutos. E partimos para as curiosidades que envolvem o desenvolvimento de Secret of Mana, que foi dirigido e projetado por Koichi Ishii, e o jogo foi programado principalmente por Nasi Gebari e produzido pelo veterano de design da Squaresoft Hiromichi Tanaka. Após o lançamento de Final Fantasy III, Tanaka queria ajudar a projetar um jogo perfeito sem um sistema de batalha separado. Como isso não funcionaria em Final Fantasy IV, ele recorreu a Secret of Mana. Secret of Mana seria originalmente um título de lançamento para o complemento de Super NES CD, mas depois que o projeto foi abandonado, o jogo teve que ser alterado para caber em um cartucho de jogo padrão. Koichi estimou que até 40% do jogo foi cortado para caber no cartucho do Super Nintendo, e Hiromachi afirmou que a história original era muito mais profunda e sombria em tom, e que simplesmente não havia espaço para fazer qualquer desenvolvimento de personagem no jogo, infelizmente. De acordo com Tanaka, em 2011 e 2013,
O jogo foi originalmente planejado para ser Final Fantasy IV, antes de se tornar um novo projeto chamado Chrono Trigger. Então, eventualmente, Secret of Mana em suas próprias palavras. Abre aspas. Depois que terminamos Final Fantasy III, começamos Final Fantasy IV com a ideia de um mundo superior, um pouco mais dinâmico e baseado em ação, em vez de manter o combate como algo completamente separado. Mas em algum momento acabou não sendo mais o 4, em vez disso foi finalmente lançado como Seiken Densetsu 2, o Secret of Mana. Mas durante o desenvolvimento foi realmente chamado de Chrono Trigger, e ele dando risadas. Na época, logo após Final Fantasy III, estávamos trabalhando com o Sr. Toriyama em um jogo com um sistema de visão lateral perfeito. Um anexo de CD-ROM para o Super Famicom estava programado para ser lançado, veja bem. Então tínhamos esse jogo enorme planejado para o anexo de CD-ROM, mas no final nunca conseguimos lançá-lo. Então mudamos o projeto Chrono Trigger para um novo jogo, e esse outro jogo em que estávamos trabalhando foi condensado em Seiken Densetsu 2. Por causa disso, Seiken 2 sempre pareceu uma sequência de Final Fantasy III para mim, fecha aspas. A tradução em inglês de Secret of Mana foi concluída em apenas 30 dias, poucas semanas após o lançamento japonês. Isso foi presumivelmente para que o jogo pudesse ser lançado na América do Norte, para a temporada das férias de 1993. De acordo com o tradutor Ted Woolsey, uma grande parte do roteiro do jogo foi cortada na localização em inglês devido às limitações de espaço e à falta de texto sequencial. A tradução em inglês de Secret of Mana usa uma fonte de largura fixa para exibir o texto na tela principal do jogo. No entanto, a escolha dessa fonte limita a quantidade de espaço disponível para exibir o texto, e como resultado as conversas são reduzidas ao essencial, deixando uma boa parte do jogo perdida na tradução. Em 1999, como parte de sua programação planejada de 9 jogos, a Square anunciou que portaria Seiken Densetsu 2 para o novo sistema portátil Wonder Swan Color da Bandai. O port foi adiado eventualmente e cancelado quando a Square moveu recursos para o desenvolvimento do jogo para o Game Boy Advance. Para esse fim, um port para o sistema sob o título Sword of Mana 2 estava em desenvolvimento por volta lá de 2004, mas o projeto foi descartado após a recepção morna de Sword of Mana. Secret of Mana não ressurgiu até 2009, quando grande parte da equipe de desenvolvimento original havia deixado a Square Enix. Uma nova equipe de desenvolvedores foi encarregada de trazer os títulos mais populares da empresa para plataformas móveis. Entre eles estava Masaru Oyamada, que buscou recriar a experiência original enquanto a adaptava a essas tecnologias mais recentes, como os dispositivos móveis do final dos anos 2000. Eles não tinham as mesmas limitações dos consoles de geração de 16 bits, e a equipe conseguiu fazer atualizações gráficas como redesenhar todos os sprites e fundos em uma resolução mais alta. Após o relato de muitas incompatibilidades sérias no outono de 2019, a Square Enix passou mais de 6 meses retrabalhando Secret of Mana para os dispositivos iOS modernos e também lançando e relançando patches de compatibilidade na primavera de 2020. Para comemorar o 25º aniversário do jogo, a Square Enix colocou em ação os planos para um relançamento. Com o sucesso de Adventure of Mana, a Square Enix anunciou um remake de Secret of Mana em agosto de 2017 para PlayStation Vita e PlayStation 4. No entanto, assim como a conversão de Adventures of Mana, a equipe de design original não estava envolvida no desenvolvimento do remake. O compositor Hiroki Kikuta foi trazido a bordo para partes da trilha sonora remasterizada. O jogo foi lançado em 15 de fevereiro de 2018 na PSN como um download digital, e em certas regiões ocidentais promoções especiais foram feitas por meio de varejistas como a GameStop, que vendeu cópias físicas do jogo com uma case para a versão do PlayStation 4. O remake apresenta uma série de mudanças maiores e menores do original. As maiores mudanças foram converter as artes dos sprites 2D em polígonos 3D e adicionar dublagem completa. Outra novidade são as conversas do grupo que acontecem quando o jogador fica em uma pousada. Esses sketches ajudam a expandir a observação do grupo sobre o enredo e oferecem momentos divertidos para os personagens. Um recurso gráfico removido é a viagem de canhão. Quando os jogadores entram em um canhão, eles simplesmente carregam em seu destino em vez de voar pelo ar. Além disso, o jogo agora apresenta tempos de carregamentos menores ao transitar de uma área para outra.
Pequenos ajustes na jogabilidade incluem uma nova UI, que agora exibe a arma primária do personagem controlado pelo jogador. Troca perfeita de membros do grupo com os botões direcionais, controle analógico do movimento do grupo e funcionalidade de tecla de atalho onde o jogador pode priorizar uma arma ou magia específica para o uso rápido. Outros pequenos ajustes envolveram uma configuração de controle da IA simplificada para o jogador, e o menu de equipamentos agora fornece um relatório mais detalhado de como o equipamento altera as estatísticas e mostra a proteção de status concedida. O remake remove a animação de fundo usadas ao visualizar certas coisas, como status do grupo. Além disso, uma nova opção de diário foi adicionada que mantém o controle dos personagens, monstros e armas vistos no jogo. A loja também mostra se as armaduras que vende é melhor do que está equipada, e a magia também foi ajustada para evitar que o jogador conjure magias em cadeia tão eficientemente quanto no original, tornando mais difícil para o jogador atordoar chefes tão facilmente quanto no original, embora ainda seja possível fazer isso com um time bem cuidadoso. O jogo também corrige problemas de membros do grupo ficarem presos no mapa quando o jogador avança muito rápido. A câmera agora foca somente no personagem controlado pelo jogador e se move com ele, ao contrário do original que sempre tentava manter o grupo completo na tela. O jogador pode avançar sem os outros personagens, que simplesmente se moverão para a posição de líderes do grupo quando o jogador entrar em uma nova tela, ou quando o jogador abrir o anel de menu, que também realocará os membros ausentes na localização do personagem do jogador. Enquanto o jogo apresenta uma trilha sonora remixada, o jogador tem a habilidade de alternar entre a OST, a trilha original nova e a trilha original do jogo de Super Nintendo. No lançamento ocidental, o jogador também pode alternar entre o trabalho de voz em inglês e japonês original. E é isso aí, meus consagrados jogadores de videogame. Falamos bastante sobre Secret of Mana, e esse que é o segundo jogo da série principal, onde se nota uma evolução enorme. Por se tratar originalmente de um jogo de Super Nintendo, melhorias gráficas da era dos 16-bit, trilha sonora, história, e claro, com jogabilidade inovadora com até 3 jogadores no modo cooperativo. Hoje em dia é fácil encontrar o Secret of Mana para jogar o original através daquela Collection of Mana que tem no Nintendo Switch, e também o remake do mesmo na PS Store, que nesse momento da gravação do vídeo está na PSN Deluxe. Para quem tem a PSN Deluxe pode baixar o jogo lá, quem assina o serviço. E também espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, meus consagrados, a querer conhecer mais sobre a série Mana, né? E também despertar curiosidade para os novos jogadores e também para os jogadores clássicos aí desfrutarem desse jogo, porque estamos bem próximos aí do lançamento do Wizards of Mana, que é o grande lançamento. Infelizmente, esses jogos não têm legendas em português BR de modo oficial, então você vai ter que ter uma boa dinâmica aí com o inglês para poder entender a narrativa do jogo. E é isso aí, meu consagrado jogador de videogame, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou deste vídeo aqui do jogo Secret of Mana. E logo mais teremos o próximo vídeo, vamos falar do terceiro jogo da série, que é o Seiken Densetsu 3, que teve também o seu remake lançado aqui, o Trials of Mana. Então, mais uma vez, muito obrigado pela compreensão, pelo apoio de todos aqui. Estamos juntos, meus consagrados, e até o próximo vídeo. Fui!